O motor térmico funciona segundo o ciclo de Carnot. A temperatura da fonte quente vale 323 Celsius e da fonte fria vale 25 Celsius. Qual é o rendimento desse motor? Olá pessoal, sou o BF Bruno Fernandes, seu best friend da física. Estamos aqui no Desesperando, porque aqui você aprende exercitando. Então vamos lá, vamos tirar esse monstro da jaula. Sai, monstro! Brrr. Aqui é bodybuilder, porra! Então, vamos lá, vamos arrebentar e vamos tirar todas as dúvidas de termodinâmica que a gente tem. Então é só uma questãozinha aqui para começar a brincadeira, né? Lembrando o que é o ciclo de Carnot. As primeiras máquinas térmicas que foram criadas eram muito ruins. Tinham um rendimento de apenas 5%. Ou seja, se você produzisse 100 joules queimando óleo, queimando carvão, né, você colocava lá aquela quantidade grande, produzia 100 joules, pagava por isso, você só conseguia aproveitar 5%. Ou seja, 5 joules de 100, 95 joules eram perdidos. Isso é muito ruim, né? E aí os físicos e engenheiros começaram a pesquisar. Poxa, vamos melhorar o rendimento, tentar melhorar o rendimento dessas máquinas, porque senão o uso de uma máquina custaria muito dinheiro, né? Você estaria pagando para produzir 100 joules, só conseguiria aproveitar 5 joules, muito ruim. Aí, Sadi Carnot, francês, né, engenheiro físico, ele bolou, né, teoricamente, qual seria a máquina ideal, qual é a máquina perfeita. Qual seria a máquina, como é que você constrói uma máquina de tal forma que ela tivesse o maior rendimento possível. Mas presta atenção no detalhe. Maior rendimento possível não quer dizer 100%, que a segunda lei da termodinâmica garante que é impossível eu construir uma máquina com 100% de rendimento. Tá? Guarda isso, anota no seu caderno. Então, claro, mesmo a máquina de Carnot, que é a melhor máquina de todas, ela não tem um rendimento de 100%. Tá? Agora, como é que eu calculo um rendimento de uma máquina? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui rápido. Se eu produzo 100 joules de energia, claro, só vou conseguir aproveitar menos, né? O QQ representa a energia que eu estou produzindo na minha fonte quente. O trabalho, por exemplo, vai ser menos que isso, tá? Então, por exemplo, o trabalho da máquina significa o quanto ela aproveitou. Ela aproveitou 70. Então, aquilo que ela não aproveita, ela joga fora, que seria os 30, tá? Então, qual seria o rendimento dessa minha máquina? Rapidinho de cabeça dá para fazer, né? Se eu aproveito 70 de 100, 70%. Né? Então, para eu calcular o rendimento de uma máquina genérica, qualquer, eu sempre vou dividir aquilo que eu aproveito por aquilo que eu produzo, né? E o símbolozinho de rendimento é esse N grego com a perna puxada aqui, tá? Agora, Carnot, a gente pode provar, dentro de Carnot, que... e daqui a gente pode chegar numa expressão, tá? Que é o seguinte, 1 menos QF sobre QQ. Aí você vai falar, Befinho, qual a diferença disso para isso? Tecnicamente nenhuma, tá? Aqui você consegue calcular o rendimento, aqui você consegue calcular o rendimento também, quer ver? Aqui deu 70%, não deu? Pega aqui, quanto é que a gente jogou fora? Não foi 30? Foi. Quanto é que a gente produziu? Não foi 100? Foi. 30 divididos por 100 dá 0,3, né? 30 divididos por 100 dá 0,3. 1 menos 0,3 dá 0,7, que é 70% também. Então, isso aqui dá para você calcular o rendimento, tá? E isso aqui também dá para você calcular o rendimento. Só que aqui você já tem direto o QF e o QQ, e aqui você está trabalhando com o trabalho e o QQ, tá? Essa é a diferença entre as duas formas, mas elas podem ser usadas e calcular a mesma coisa. Só que Carnot conseguiu provar um negócio que é o seguinte, que aquilo que a gente joga, aquilo que a gente não aproveita, divididos pela energia que a gente produz, ela é igual à razão entre a temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente. E agora a gente pode fazer uma transformação maneira, que é o seguinte, repara que na formulazinha genérica do cálculo do rendimento, tem exatamente QF sobre QQ. Aí, como é Carnot, né, como é a nossa máquina de rendimento máximo, eu posso trocar o QF sobre QQ por TF sobre TQ. Show? Então, essa formulazinha aqui, ela vale para calcular o rendimento só se a máquina for de Carnot.
que seria 1 menos TF sobre TQ. Que aí você é esperto, você vai ver que ele só pediu para você calcular o rendimento desse motor, mas você vê que ele só deu TF e TQ. Então, claro que é essa forma que a gente vai usar, porque isso aqui é uma máquina de Carnot. Agora, uma coisa muito importante, né? Não pode esquecer. Essas temperaturas têm que ser sempre em Kelvin. Sempre em Kelvin. Kelvin Klein. Sempre em Kelvin. Nunca em Celsius, tá? Então, vamos logo fazer essa transformaçãozinha aqui. Qual é a fonte fria? A fonte fria é 25 Celsius, né? Então, temperatura da fonte fria é 25. Como é que eu passo para Kelvin Klein? Soma 273. Isso aqui vai dar 298 Kelvin Klein. E a temperatura da fonte quente, quanto é? 323. Soma 273 e acha 600 Kelvin Klein. Tá legal? Número feio, né? 298. Pronto, agora a gente pode substituir na formulazinha de Carnot e fazer a conta. 1 menos temperatura da fonte fria, que é 298, divididos pela temperatura da fonte quente, que é 600. Aqui tem uma malandragem, povo de Deus, que a gente pode fazer. Você vê que aí as respostas, né? 8%, 13%, 50%, 70%, 92%. Então, muito provavelmente, ele quer essa resposta aproximada. Claro que se eu fizer a conta 298 por 600, vai dar um número super escroto, né? Mas, se eu arredondar isso aqui para 300, uma discursiva jamais faça isso, tá? Que o teu professor vai te decepar se você fizer essa gracinha, mas aqui é uma múltipla escolha. Então, questão de múltipla escolha, a gente pode fazer isso. Então, 298, eu posso arredondar para 300. Porque aí, amiguinho, 300 sobre 600, dá quanto? Corta zerinho com zerinho, né? Aí fica 3 divididos por 6. 3 divididos por 6 é meio. 1 menos meio dá meio. Então, na verdade, né, eu teria um valor aproximado de 0,5. Passando isso para porcento, é só multiplicar por 100. Então, eu teria um valor aproximado de 50%. Qual seria a resposta? Letra C. C de... Não pode falar, né? C de casa. C de coração. Então, C. Porque a gente tem a resposta aí como 50%. Com certeza essa continha daria 0,49 alguma coisa, números quebradaços. Mas aí é assim, você vai fazendo, por isso que você está nos esperando, por isso que aqui é melhor que nos outros. Que aqui você aprende exercitando. Quando é que teu professor vai te ensinar essa malandragem quando ele dá lá só a teoria? Não vai, né? Essa malandragem vem no exercício. Então a gente pôde fazer essa jogadinha aqui no exercício porque as respostas aí não eram quebradas. Então, com certeza, a gente precisava fazer essa conta quebrada escrotérrima, que é da no final das contas é da 0,49 alguma coisa, tá? A gente deu uma arredondadazinha aqui, deu uma malandragem aqui, achou o aproximado, e aí a gente tem a resposta aproximada, é exatamente isso que ele queria. Show de bola? Então, a resposta é a letra C. Então, tranquilão. Então, quando você trabalhar com Carnot, com máquina que tem o maior rendimento teórico possível, para você calcular o rendimento, a gente pode usar essa formulazinha que é adaptada só em função das temperaturas. Show de bola? Então é isso aí, valeu, espero que você tenha entendido, continua assistindo aí, você está nos esperando, muito obrigado, grande beijo, até a próxima.